Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A vida tem momentos que nos colocam à prova de uma forma que jamais imaginaríamos. Em um instante, tudo parece normal e no outro estamos diante de uma situação que exige coragem, sacrifício e, acima de tudo, fé. Foi exatamente isso que aconteceu quando Tiba Camargo, sem hesitar, arriscou a própria vida para salvar seu filho. Imaginem a cena, o desespero de um pai ao ouvir o grito de socorro do próprio filho, lutando para não ser levado pela correnteza. Qualquer pai ou mãe sabe que nesse momento o instinto fala mais alto. E foi o que aconteceu com Tiba. Ele não pensou duas vezes antes de pular no rio para resgatar seu filho. Um ato de amor incondicional, daqueles que nos lembram do próprio Cristo, que deu sua vida por nós. Mas a água traiçoeira e implacável tornou-se um obstáculo perigoso. O que era para ser um salvamento heróico transformou-se em uma luta pela própria sobrevivência. E assim Tiba sofreu um acidente grave, sendo levado às pressas para o hospital, onde a única coisa que restava era a fé. Diante de uma situação como essa, muitos poderiam se desesperar, questionar Deus, sentir medo, mas o que aconteceu a seguir foi algo que só quem vive a fé católica entende. Um exército de fiéis se levantou em oração. De todas as partes, de todas as formas, pessoas começaram a interceder por Tiba, mostrando que quando o corpo fraqueja é a alma que sustenta. A notícia do acidente de Tiba Camargo rapidamente se espalhou, gerando uma onda de comoção entre os fiéis. E não era para menos. Ver um pai arriscar sua própria vida pelo filho é algo que toca profundamente o coração de qualquer um. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Uma mobilização de oração tomou conta das redes sociais e das igrejas. Grupos de oração começaram a se formar. Padres mencionaram Tiba em suas intenções de missa. Pessoas que nem o conheciam passaram a interceder por sua recuperação. Porque é assim que nós, católicos, reagimos diante da dor. Com fé, com oração, com união. Sua esposa Déia tem sido um verdadeiro exemplo de força e confiança em Deus, mesmo em meio à angústia de ver seu esposo lutando no hospital. Ela nunca deixou de compartilhar atualizações e pedir orações. E é lindo ver como essa batalha não está sendo travada apenas no campo médico, mas também no espiritual. Quantas vezes já vimos casos em que a medicina chega ao seu limite e a única resposta possível vem do alto? Sabemos que os milagres não são apenas histórias do passado, eles acontecem hoje, diante dos nossos olhos, e muitas vezes são impulsionados pela fé inabalável daqueles que intercedem sem cessar. Essa comoção mostra uma verdade poderosa. Quando o corpo já não pode lutar, a alma continua firme. E com um exército de fiéis dobrando os joelhos e levantando o terço nas mãos, podemos esperar grandes coisas. Afinal, quantos santos, quantas histórias na Bíblia nos mostram que Deus age quando menos esperamos. Se Tiba está nas mãos de Deus, podemos confiar que Ele está conduzindo tudo da melhor forma. Vejam o último vídeo que Déia colocou das atualizações de Tiba em sua rede social. Hoje aconteceram algumas situações não muito favoráveis, que não estavam de acordo com as nossas expectativas para esse dia. Então, a expectativa era que o Tiba fosse extubado às 8h30 da manhã hoje. Tão esperado por ele, ele tem ficado muito incomodado, tem sofrido bastante com a intubação. Nós tínhamos essa esperança de poder, então, tirar isso e que ele conseguisse respirar por conta própria, ou com a ajuda de alguns outros mecanismos. Mas aconteceu que hoje, por causa de uma dilatação do intestino, o diafragma ficou mais comprometido e ele não conseguiu se manter na respiração por conta, assim. E por causa disso, também de uma febre,
Então a cirurgia não vai ser possível, ela foi adiada, tá bom? Então nós pedimos. A cada dia que passa, a luta de Tiba Camargo se torna um testemunho vivo de fé e perseverança. Desde o momento em que foi levado ao hospital, a esperança de sua família e de milhares de fiéis se firmou na certeza de que Deus está no controle de tudo. A cirurgia prevista para hoje, sexta-feira, era aguardada com grande expectativa, pois representava um passo essencial para a sua recuperação. Mas é impossível negar. A espera é angustiante. Quem já viveu momentos de enfermidade na família sabe como é difícil lidar com a incerteza. Queremos respostas rápidas, queremos que o sofrimento termine logo, e às vezes sentimos até que Deus está demorando para agir. Mas será que Ele realmente atrasa? Ou será que Ele prepara tudo no tempo certo? A verdade é que nossa fé católica nos ensina que há um propósito para cada coisa, mesmo que não o compreendamos no momento. O próprio Cristo no Horto das Oliveiras enfrentou essa luta interior, sabendo que precisava confiar completamente no Pai. E é esse mesmo abandono na vontade de Deus que devemos ter agora. Tiba precisa dessa cirurgia. Sua família anseia por boas notícias. Nós que acompanhamos essa história, esperamos o momento em que veremos sua recuperação completa. Mas, acima de tudo, sabemos que a melhor resposta não vem dos médicos, nem dos exames, mas sim da vontade divina. Se a cirurgia foi adiada, há um motivo. Talvez Deus esteja preparando algo ainda maior, algo que nem podemos imaginar agora. E enquanto aguardamos, não ficamos de braços cruzados, nos unimos, rezamos e intercedemos, porque a fé nos ensina quando o homem não pode mais agir, Deus começa a operar de formas que só Ele pode fazer. Hoje, sexta-feira, um dia especial de jejum e penitência para nós católicos, recebemos uma nova atualização. Após essa nova atualização, que a cirurgia de Tiba precisou ser adiada pelo caso da febre e dilatação no intestino, para olhos humanos isso pode parecer um atraso, um contratempo. Mas será mesmo? Quantas vezes já vimos Deus agir de maneira que no momento não conseguimos compreender? A espera dói. Queremos resposta, queremos um milagre imediato. Mas nossa fé nos ensina que a vontade de Deus é sempre perfeita, mesmo quando não faz sentido para nós. Se a cirurgia não aconteceu hoje, é porque Deus teve um propósito maior. Talvez Ele esteja preparando o corpo do Tiba para estar ainda mais forte no momento certo. Talvez Ele esteja nos ensinando a confiar, a perseverar na oração, a não desanimar diante dos desafios. A história dos santos nos mostra que muitas vezes o milagre não vem na nossa hora, mas sim no tempo de Deus. Santa Mônica rezou por anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. Santa Faustina recebeu revelações sobre a divina misericórdia e teve que esperar o tempo certo para que a igreja acolhesse sua mensagem. E quantas vezes Jesus mesmo nos ensinou a esperar com paciência, porque o Pai sabe de todas as coisas. Hoje, diante dessa notícia, temos duas opções: nos desesperar ou confiar. E nós escolhemos confiar. Escolhemos continuar em oração porque sabemos que cada Ave Maria rezada, cada jejum oferecido, cada sacrifício unido a Cristo tem o poder que vai além do que podemos ver. Se a ciência tem seus limites, a fé não tem. E cremos que no tempo certo o testemunho de Tiba será mais uma prova viva de que Deus nunca nos abandona. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o tempo da cirurgia, mas sim o tempo perfeito da vontade de Deus. Neste momento somos chamados a algo maior, confiar em Deus mesmo sem entender os seus caminhos. A história da nossa fé ensina que os milagres acontecem através da oração. Desde os tempos bíblicos vemos que aqueles que perseveram na fé, que não duvidaram, foram os que testemunharam o impossível se tornar realidade. E agora, diante da luta do Tiba, somos desafiados a viver essa fé. A pergunta que devemos nos fazer é: realmente confiamos no Senhor? Porque acreditar quando tudo está bem é fácil,
Mas manter a fé quando os ventos sopram contra nós, isso é verdadeiramente cristão. Quantas vezes já ouvimos testemunhos de curas que a medicina não soube explicar? Quantas vezes um diagnóstico definitivo foi derrubado pela graça de Deus? Isso nos mostra que a última palavra nunca pertence aos homens, mas sempre a Deus. Então, se a cirurgia foi adiada, não desanimemos. Se houver incerteza, que não haja desespero. Que nossa fé seja inabalável, porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus que nos ama e que age no tempo certo. O testemunho do Tiba será mais uma prova viva de que quando nos unimos em oração, milagres acontecem. E agora é o nosso momento de responder a esse chamado, dobrar o joelho e segurar o terço e confiar. Hoje é um dia especial, sexta-feira, um dia que nós católicos reservamos para o jejum, penitência e sacrifício. E que oportunidade mais perfeita para oferecermos tudo isso pela recuperação de Tiba Camargo. A oração tem um poder que o mundo não compreende. Enquanto a medicina faz o que pode, Deus faz o que ninguém pode. Quantos santos, quantos milagres registrados ao longo da história nos provam que quando nos unimos em súplica, o impossível acontece. Não estamos falando apenas de palavras lançadas ao vento, mas de uma fé viva e ativa. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que curou os enfermos ao toque de Jesus, que ressuscitou mortos pela intercessão dos santos, esse mesmo Deus está conosco hoje. E é por isso que este momento é tão importante. Precisamos perseverar na oração, confiando que a vontade de Deus sempre será para o nosso bem. Se a cirurgia foi adiada, há um propósito. Talvez Deus esteja preparando um milagre ainda maior, algo que vai tocar não só a vida do Tiba, mas de todos que estão acompanhando essa batalha. Então hoje não rezemos apenas por rezar, coloquemos nossa alma nessa intercessão, oferecemos nossas dores, nossos jejuns, cada terço rezado com amor. Porque quando nos unimos em oração, o céu se move, os anjos lutam ao nosso lado e a graça de Deus se manifesta de formas que jamais poderíamos imaginar. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Vamos juntos espalhar essa corrente de oração e mostrar que a fé é capaz de mover montanhas. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, escreva aqui nos comentários da onde está nos assistindo. Gostamos muito de saber onde o conteúdo está chegando. E também os seus pedidos de oração, colocaremos todos na oração da madrugada.